Bom pessoal, sou o aluno Eduardo Alves, da turma 214 do Colégio Militar de Brasília, e hoje eu vim nessa segunda aula sobre geometria espacial. Eu vou falar um pouco melhor sobre cubo. Eu já tinha citado na aula anterior, mas aqui vai ser uma aula especialmente para cubo, focado em cubo, que é um paralelepípedo, é um paralelepípedo retangular cujo todas as medidas, a largura, o comprimento e a altura têm a mesma medida. Então vamos lá. Esse paralelepípedo, esse caso de paralelepípedo retangular é muito simples, entende? E até as fórmulas dele são muito simples. Então vamos lá. A área total é aquilo que eu falei na última aula. Vamos começar com a área total. A área total é a soma de todas as áreas do paralelepípedo, né? A área total da base, a área da base que está em cima, no caso, e as áreas laterais. Só que vamos lá. Se aqui mede A, vamos pegar esse aqui que está mais prático. Se a base mede A e a altura mede A, concorda comigo que isso é um quadrado? Que tem medidas iguais e formados por ângulo reto. Então, trata-se de um quadrado. Qual que é a área de um quadrado? A área de um quadrado é base vezes altura. Beleza. Então a gente traz para cá, ó. Base vezes altura. A vezes A é A ao quadrado, certo? A ao quadrado. Só que se a gente parar para reparar, um cubo tem 6 faces. Só que todas as faces medem A. Então o que seria? Seria 6 vezes a área de um quadrado. Porque são as faces laterais e as faces superior e inferior. Essas faces que o cubo possui tudo numericamente a mesma medida. Ou seja, essa área que der aqui vai ser a mesma área dessa daqui, que vai ser a mesma área dessa daqui, que vai ser a mesma daqui, que vai ser a mesma daqui. Tudo é igual, entendeu? Então a gente pode só, de vez de complicar, a gente pode facilitar só pegando a área de uma face e multiplicando por 6. Então aqui, ó, a gente multiplica por 6. Só que assim ainda dá para confundir, entende? Então o que eu acho melhor? Você começar a pensar que é só inverter isso aqui, ó. 6 vezes A ao quadrado, certo? Então isso daqui é a área total de um cubo, né? Agora eu vou falar um pouco melhor sobre o volume, né? Vamos lá. Como eu já tinha falado para vocês, quando a gente vai calcular o volume de algum objeto, a gente sempre faz o quê? Um objeto cujo ele, ao longo do seu percurso, não faz isso aqui, ó. Ele não muda, entendeu? Quando ele não muda, quando ele é assim, ó, ou sei lá, ou assim, ó, entende? Quando ele não muda, a gente faz o quê? A área da base vezes a altura, entendeu? E continua esse conceito para cubo. É um jeito até mais fácil de pegar. Então vamos lá. Com isso a gente sabe o quê? Que o volume é igual à área da base vezes a altura. Só que a área da base é um quadrado também, galera. Então o que a gente sabe? Que é A vezes A. Que a área da base é base. Vamos supor que é esse quadrado aqui. Vamos supor não, esse quadrado aqui, ó. Aqui é A também, aqui é A. A área da base é lado vezes lado, né? Base vezes altura, independente de como você quiser falar. É um lado vezes o outro, né? Então vamos lá. A vezes A. Caramba, tá muito frio isso. Perdão. A área da base é A ao quadrado, né? Porque A vezes A ao quadrado, vezes a altura. Só que a altura também é A. Então a gente coloca aqui vezes A. Caralho, tá muito estranho, velho. Pode pensar que é um O isso. Vezes A. Então a gente sabe que o volume é igual a ao cubo. De um cubo, o volume é igual a A ao cubo, certo? Então, esse é o principal ponto que dá para partir, né? Que é a área da base vezes a altura. A área da base é A ao quadrado, que é A vezes A ao quadrado, vezes A ao cubo, certo? E
bem fácil, galera, bem fácil, vai dar até uma aula bem mais curta do que a anterior, mas não menos importante. E agora vamos para o último ponto, mas antes deixa eu também colocar aqui, volume é igual ao cubo. Mano, eu não sei o que tá acontecendo com o meu A, mano. Peraí. Ao cubo, certo? E a mesma coisa, né, galera? Quando a gente fala de área, a gente está pegando uma medida de uma superfície bidimensional. Por quê? Porque a área nada mais é do que isso vezes isso, entende? Ou isso, vou pegar esse quadrado aqui como exemplo. A área é a base vezes a altura, então é uma figura bidimensional. Tem o comprimento e tem a altura, certo? Mas quando a gente fala de volume, a gente está falando de uma tridimensional, ou seja, no final, sempre o mais importante da questão não é quanto você acha, é quanto você coloca de unidade de medida, entende? Porque 27 centímetros não é e nem é próximo de 27 centímetros cúbicos e 27 centímetros quadrados. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, ou qualquer outra medida. Eu dei o exemplo do 27 aqui, mas pode ser qualquer outra medida. Bom, pessoal, falando aqui agora um pouco melhor sobre a diagonal, né? A diagonal nada mais é do que um ponto que liga um vértice, é uma reta que liga de um vértice, que vai de um vértice ao outro, passando pelo centro da figura, né? E nesse caso aqui é um cubo, então a diagonal seria mais ou menos assim, mais ou menos não seria isso, essa linha que traça até aqui, seria a diagonal do cubo. Tem a diagonal da face, que é da mesma forma que eu te falei, a gente faz Pitágoras, porque aqui e aqui vai ser a mesma coisa. Então a gente vem e joga pra cá agora. A gente sabe que a diagonal é a raiz de 3. A vezes raiz quadrada de 3. Essa a gente tem que aceitar mais do que as outras. As outras é mais simples de demonstrar, mas isso aqui está correto. Essa aqui é a fórmula que a gente usa para a diagonal do cubo, entende? Eu vou trazer uns exercícios, é bem raro de aparecer isso. Eu vi dos exercícios que eu fiz, eu acho que eu fiz uns 60 exercícios, eu vi só 2 ou 3 dessa. Eu não sei se é os que eu pulei tinha, mas eu fiz uns 60 exercícios, caiu 3 ou 2 dessas, assim, no máximo, assim, pedindo a diagonal em si mesmo. Tinha outros que a gente até tinha que usar ela, tipo, dava a diagonal, entendeu? Pra gente descobrir o A, mas, tipo assim, pra gente achar mesmo é bem difícil, entende? Então, é isso. Vou colocar aqui rapidão pra gente finalizar a aula. A diagonal é igual ao A vezes a raiz quadrada de 3, entendeu? E aqui, as medidas. Aqui, sempre acompanhando aqui, ó. Aqui o expoente não é 1, expoente é 1, expoente 1, expoente 1, expoente 1. Então aqui vai ser em centímetro. Nossa, vai ficar muito ruim aqui do outro lado. Pera aí. Então aqui vai ser em centímetro. Aqui já vai ser em centímetro cúbico. E aqui em centímetros quadrados. Agora, lembrei aqui de um negócio fazendo isso. Eu vou passar aqui um quadro, né, de medidas que é bem importante. Caiu bem mais questões do que desse quadro em relação a essa diagonal. Vou mostrar aqui para vocês. Vou apagar aqui rapidão para mostrar. É o seguinte. Bom, pessoal, voltando aqui, vou falar um pouco mais sobre essa tabela que a gente vai montar aqui agora. Essa tabela é a relação entre o volume... Opa, deixa eu fechar aqui. Essa tabela é a relação entre o volume e a quantidade de litros que cada recipiente suporta. Um determinado recipiente suporta, no caso. Então, vamos lá. Sem muita enrolação. É o seguinte, isso é de extrema importância. Dos exercícios que eu fiz caiu bastante, porque isso não se limita somente a paralelepípedos, mas também cai em pirâmide, cai em tronco de pirâmide, cai em tudo, né? Cone, cai em diversas outras
negócio de geometria espacial, diversos outros tópicos, né? Mas exclusivamente nesse cai bastante pelo fato de cubo ser algo muito simples. Então os professores tentam dificultar colocando essa relação que você precisa saber. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, a relação é entre litros e o volume, né? Se na minha questão eu estou usando 1 centímetro cúbico, né? A minha resposta em litros vai ser 1 ml, né? Caramba, tá roxo também. 1 ml, 1 mililitros, né? Como melhor falando. Se a gente tem a nossa pergunta ou a nossa resposta tá em 1 decímetro cúbico, significa que equivale a 1 litro. A cada 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, né? Então, é um recipiente que possui como volume 77 litros. A gente sabe que isso aqui são 77 decímetros cúbicos, né? A gente faz essa ligação e, por último, mas não menos importante, tem o metro, né? Que é um dos principais, os que mais caem são esses dois. Centímetro é pouco comum, porque acaba sendo uma unidade de medida bem baixa, né? Então isso aqui estaríamos falando de copo ou algo assim parecido. E não cai mais sobre piscina, cai sobre reservatório, que são medidas maiores, né? E que precisam, né, de um número, para se tornar um número menor, precisa de uma medida maior. Então vamos lá. Então 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Bom, essa tabela aqui é de extrema importância, cai bastante. Então eu sei que às vezes é meio confuso isso tudo, mas cara, confie nisso, cai bastante. Vai cair, tenho certeza absoluta que isso vai cair. É muito bom saber essa tabela, porque vamos lá. Se vamos supor um cubo, ele chega e fala: um tal reservatório de cubo, no formato de cubo, possui como volume 77 litros. 77 não, vou colocar um número aqui menor. 27 litros, né? Esse reservatório aqui tem 27 litros. Se é um cubo, a gente sabe que a gente vai passar primeiro para decímetros, tá vendo? Eu já ia fazer direto, mas 27 litros corresponde a 27, deixa eu pagar aqui, decímetro cúbico, né? Então isso é bem fácil, mas enfim, aí a gente faz o quê? Vamos usar a fórmula do cubo. A fórmula do cubo para volume mostra que o volume é igual a o cubo, certo? Se o volume é igual a 27, então 27 é igual ao cubo, né? A gente passa esse 3 para cá, no formato de raiz cúbica de 27, que nada mais é que 3, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então isso aqui é igual a... Portanto... Caramba, ficou muito junto aqui, peraí. Se isso aqui é igual a... Portanto, A é igual a 3 decímetros. De 27 litros, a gente descobriu qual que é a unidade de medida que a pessoa está usando, qual é a aresta do cubo. Então isso é de extrema importância. Pode cair contextualizada, pode cair de diversas formas. Então
vocês precisam aprender e memorizar essa tabelinha aqui, que eu não acho tão difícil, mas ela é muito útil na hora da prova. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula. Eu espero que dê para aprender conceitos novos e aprimorar os que você já sabia. E é isso. A prova vai estar, eu acho, bem tranquila. Questão da 8. Acho que vai estar bem tranquila. Mas é bom saber isso, é bom saber as fórmulas. E vai ter um vídeo só resolvendo exercícios. E daqui a pouco eu posto ele. Vou postar primeiro as de matéria em si para vocês irem estudando. E exercício eu vou postar os principais que eu achei de cada um. Vou pegar umas 2 ou 3 exercícios de cada um. De cubo, de prisma hexagonal, prisma de base quadrada. Entre todos esses, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Boa noite aí.